Baseado no aclamado jogo da Platinum Games e dirigido por Ryoji Mazuyama, Nier Automata nos leva a um futuro distante onde a humanidade foi expulsa da Terra por máquinas alienígenas. Para recuperar o nosso planeta, androides de combate Yoha são enviados para lutar contra os invasores. Entre eles conhecemos 2B, 9S e A2, cada um com suas habilidades e histórias marcantes. Prepare-se para acompanhar batalhas épicas, questionamentos filosóficos profundos e uma trama envolvente que desafia nossa percepção de vida, consciência e propósito. Se você é fã do jogo ou está conhecendo Nier Automata pela primeira vez, essa série promete emocionar e surpreender. Então, já pega lá a sua espada, convoque o seu pod e venha com a gente descobrir os segredos e mistérios deste universo fascinante. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos nessa! E você, já jogou Nier Automata ou está animado para assistir o anime? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas expectativas com a gente. Lembrando que eu já fiz o recap da primeira temporada do anime, agora vamos para o recap da segunda temporada. No ano de 5012, alienígenas vindos do espaço invadiram o planeta Terra e exterminaram a raça humana. Os poucos sobreviventes fugiram para habitar a Lua. No ano de 5205, o contra-ataque foi iniciado usando androides para recuperar a Terra das vidas mecânicas. Uma curiosidade é que esse é o 13º episódio do anime, e a reunião dos androides com o Conselho da Humanidade acontece na 13ª base do satélite orbital. O primeiro episódio da segunda temporada é baseado na missão Amnésia, uma missão exclusiva de 9S. Os dois androides foram enviados para a cidade em ruínas a pedido de uma mulher membro da Resistência, que pede para que eles descubram quem é o assassino da sua amiga. As suas memórias não estão boas, mas o pod que está no local da batalha tem informações úteis que podem ajudá-los a encontrar o assassino. 2B e 9S não iriam ajudar, já que isso não faz parte da missão deles, mas ao ficarem curiosos sobre a relação de um membro da Resistência com a Yoha, eles resolvem ajudar, já que os pods são recursos dos androides da Yoha, e os membros da Resistência não deveriam ter nenhum pod. 9S atacam algumas vidas mecânicas que estão passando por ali. Ignorando essa bela cena do rabo da 2B, podemos ver que eles reaproveitaram a cena do primeiro episódio da 2B pegando a espada antes de lutar contra as máquinas. Adentrando mais a fundo na cidade, eles encontram o corpo de um androide junto do seu pod, só para descobrir que quem matou o androide foi a própria pessoa que pediu para que eles investigassem quem matou o androide. Ela se revela como sendo uma androide Yoha tipo E, ou seja, uma androide do tipo executora, que se disfarça e executa aqueles androides que sabem demais. Parece até alguém que eu conheço, né não, 2B? O anime aqui deixa pistas sobre o que vai acontecer e sobre quem realmente é a 2B. Após se arrepender do que fez, a androide se joga de cima do prédio, pois pensou que essa era a única forma de pagar pelos seus crimes, antes de avisar a 9S para tomar cuidado, o que o deixou bastante intrigado ao saber que tanto o Bunker como a 2B estavam escondendo algo dele. Para sua próxima missão, os dois são enviados para investigar um sinal fraco em um templo milenar. E 9S pergunta a 2B o porquê que ela está lá cuidando daquela investigação, sendo que ela é um modelo de combate. Toda a situação está muito estranha. Primeiro, porque o papel da investigação deveria ser de 9S, que ele é o modelo de scanner e não da 2B. Segundo, ao entrarem no templo, 9S percebe que não existe nenhum sinal do local, mas 2B insiste para que eles continuem procurando mais a fundo. E terceiro, 9S encontra uma moeda no chão, e no momento em que ele ia pegar, 2B saca sua espada para matá-lo, mas ela para no último momento após ter recebido uma mensagem do Bunker. Os dois vão embora, e na areia ali embaixo nós podemos ver outro corpo de 9S que 2B havia matado antes. Depois disso, os dois vão parar nas ruínas de um shopping, onde são surpreendidos por uma máquina que não os ataca, mas 2B o ataca sem hesitar. A sua cabeça se parte ao meio e dela sai a cabeça de Emil, o último humano vivo, que foge do local. Distraído com o que aconteceu, 9S é atacado por 2B, que revela ser um modelo do tipo E, um modelo especializado em combates de curta distância, no qual o modelo S não pode vencer. Além disso, ela também tem resistência contra o hack de 9S, o deixando bastante vulnerável. 2B foi ordenada a executá-lo pela comandante após ele saber demais após invadir arquivos confidenciais do servidor principal. O pod de 9S conseguiu analisar o vírus e aplicou a vacina em 2B. Ele sabia que não podia
podia vencê-la, mas consegue desferir um último ataque em 2B antes de morrer. Nas imagens podemos ver as várias vezes em que 2B eliminou 9S por ele saber demais. O relacionamento entre os dois é trágico, pois ela passa a gostar dele de verdade e não queria matá-lo, e isso gera grande sofrimento emocional para ela cada vez que ela precisa eliminá-lo. Essa pode não ter sido a primeira vez que 2B o eliminou naquele local, pois lá no episódio 5 os dois vão para o mesmo lugar, que dá na Vila do Pascal, e 2B encontra um dos botões da camisa de 9S no chão. Mais pra frente, 9S tem um flashback com 2B segurando a espada e o encarando, mas ele não entende o que está acontecendo, então muito provavelmente os acontecimentos deste episódio são do passado. Analisando os relatórios das equipes 1 a 12 que estão em campo, a comandante ordena que as suas forças capturem um sistema antiaéreo do inimigo, e para evitar que vazem informações, todas as transmissões da Terra ficam proibidas, com exceção das emergências. Para o combate, ela pretende enviar um exército de androides para a Terra. Após Adão e Eva terem sido derrotados, a cadeia de comando das vidas mecânicas na Terra ficou abalada e desorganizada. Aproveitando esta oportunidade, a Yorha lançou um ataque em massa usando vários androides para retomar o planeta das máquinas. Sendo responsável pelo gerenciamento dos androides do tipo S, 9S fica encarregado de enviar a localização dos sistemas antiaéreos do inimigo para os outros androides. 2B estava ocupada em uma missão de extermínio na Cidade das Ruínas, ignorando que ele ficou com ciúmes dos outros androides do tipo S por estarem acompanhados dos androides do tipo B, já que ele estava sozinho e também precisava enviar os dados ao bunker. Naquela época, ele não sabia o que o destino aguardava para eles durante aquela grande batalha. Ao mesmo tempo, a operadora 21O, a androide de suporte de 9S, ou simplesmente 21O, porque é difícil falar o nome em inglês, o elogia pelo seu bom trabalho no gerenciamento dos outros androides, e também pede para que ele se afaste da área de batalha, pois ele não foi feito para combates e poderia acabar atrapalhando. Após desligar a sua comunicação com 9S, uma pequena borboleta de cor avermelhada passa por perto, indicando uma tragédia emocional sobre a qual 9S está por vir. No bunker da Yorha, a comandante White tem uma conversa com o Conselho da Humanidade, que supostamente são os humanos que vivem na Lua, sobre ter descoberto que os alienígenas que criaram as vidas mecânicas foram todos mortos, mas por algum motivo ele não quer que essa informação seja revelada aos demais. Ele também decide dar aos membros da Resistência armas da Yorha, de modo a aumentar a sua chance de vitória contra as vidas mecânicas. Utilizando todo o poder de fogo concedido pela Yorha, a Resistência contra-atacou as vidas mecânicas gigantes sem poupar nada. Entretanto, isso ainda não era o suficiente. Muitas máquinas ainda continuaram de pé e continuavam avançando, mas graças à chegada dos androides do tipo S, as vidas mecânicas foram hackeadas e se destruíram no ataque. Ou será que não? 9S acha isso tudo muito estranho, o fato das máquinas estarem desconectadas da rede, mas todas estarem indo se encontrar no mesmo lugar, como se tivessem combinado isso antes. Então, as máquinas de classe Golias que foram desligadas há pouco tempo sofrem uma reinicialização e se sobressaem ao hackeamento de saturação dos androides do tipo S, fazendo um hackeamento reverso e espalhando o vírus lógico para todos os androides que estavam conectados à rede, fazendo com que eles começassem a lutar uns contra os outros e se autodestruíssem. Ao perceber a armadilha em que se encontravam, 9S pede a Lily para que ative um escudo antimagnético e faça a evacuação dos androides, e com isso eles conseguiram se salvar do hackeamento reverso, só que alguns androides da Resistência acabaram sendo infectados pelo vírus e precisaram ser neutralizados para que não matassem mais nenhum de seus companheiros. 9S tenta se comunicar com o bunker para informar que a operação foi um fracasso, mas ele não consegue devido à interferência das vidas mecânicas. Perto deles, uma unidade de voo que não responde aos sinais cai e 9S vai verificar o que aconteceu. O androide que está caído é 11S, que está contaminado no nível 4, sendo impossível de reverter o seu quadro. 9S acha isso tudo muito estranho, pois ele também foi atingido pelo hackeamento em área e conseguiu reverter a situação.
Nisso, o seu pod revela que o vírus de Eleven-S entrou por uma abertura irrestrita, o que deixaria qualquer um invadir. A porta pela qual ele foi invadido é a porta de número 1423, que é a porta dedicada à sincronização de dados. Isso faz 9S se lembrar de que o próprio Eleven-S falou para ele sincronizar os dados da missão quando voltasse para o bunker, o deixando mais alerta sobre o que realmente está acontecendo. Será que eles plantaram um backdoor na porta de sincronização de dados e o pulso eletromagnético foi um gatilho para abri-la, fazendo com que o vírus entrasse em todos os androides sincronizados com a rede? Se sim, 2B também estaria em grande perigo? E o que significa a aparição das malditas Red Girls N2 no bunker, dando um sorriso maligno ao ficarem perto de 6-0? Tudo isso está ficando cada vez mais interessante. A humanidade que criou os androides foi extinta muito antes da invasão das máquinas alienígenas por causa de uma pandemia bacteriana incurável, a WCS. Os androides que restaram lutaram contra as vidas mecânicas para defender a Terra, sem saber que os humanos já não existiam mais. Toda a história de que os poucos humanos restantes estão vivendo na Lua é uma mentira. Lá existe apenas um servidor que armazena uma pequena quantidade de dados genéticos, que se chama de Conselho da Humanidade. Ele fingia que os humanos ainda estavam vivos na Lua e dava ordens para os androides através da Iorra, que foi criada pelo comando militar, que temia uma queda de moral caso os androides soubessem da verdade. Cada androide tem o seu papel na Iorra. O papel de 2B, que na verdade é um modelo do tipo E, é a execução. Ela executa desertores e também aqueles que sabem demais. Em especial os androides do tipo S, que tendem a capturar informações confidenciais e são eliminados, e as suas memórias são rebobinadas, repetindo este ciclo de novo e de novo. Caso a sua missão atual seja um sucesso, então a sua longa batalha contra as vidas mecânicas finalmente chegará ao fim. Só que graças ao hack reverso que as máquinas fizeram, os androides Iorra começaram a lutar uns contra os outros, fazendo com que a sua missão fracassasse. Um gigante objeto voador se aproxima do Esquadrão Theta, esquadrão comandado por 3B, no qual pediu ajuda para 2B, que estava indo ao seu encontro, e ela consegue destruir a máquina voadora gigante, só que as vidas mecânicas continuavam a aparecer cada vez mais, como se estivessem multiplicando seus números indefinidamente, e cercaram o Esquadrão Theta. As máquinas começaram a emitir um som estranho e lançam um ataque de vírus aos androides Iorra do Esquadrão Theta que estavam ali, também os contaminando com o vírus, fazendo com que os pods percam seu sinal e também a sua comunicação uns com os outros. 2B é atacada por 3B, que estava contaminado pelo vírus após o ataque das máquinas. É aquilo, né? Você vai ajudar a pessoa e ainda acaba se fudendo. 9S é obrigado a eliminar Eleven-S e vai em direção a 2B, a salvando dos ataques de 3B. Ele consegue chegar a tempo de salvar 2B e preparar um tratamento para ela, além de reiniciar o pod 042 de 2B. Não havia outro jeito de impedir o ataque de 3B, já que o nível de infecção em todos os androides Iorra é alto, com exceção de 2B e 9S. Os outros androides contaminados se levantam e partem para o ataque. 2B libera o modo NFC2, nos dando um belo vislumbre das suas grandes habilidades. E que habilidades! Ela consegue eliminar sem dificuldades todos os androides infectados, enquanto o pod de 9S conseguiu identificar de onde vem o sinal de interferência. Os dois vão até o local e destroem a unidade que estava criando a interferência, mas mesmo assim eles ainda não conseguem se comunicar com o bunker, o que é estranho, já que o sinal de comunicação está limpo, mas não há resposta alguma do comando em nenhum canal. Os dois são cercados por todos os lados, tanto por vidas mecânicas como por androides contaminados pelo vírus, e a sua única opção viável é fugir. 9S resolve fazer o upload das suas memórias para o servidor do bunker, e para ganhar tempo até o upload ser concluído, eles removem os seus limitadores de suspensão para ataque em área, praticamente fritando os pods durante este ataque, que são destruídos logo em seguida. O upload dos dados é concluído, e tanto 2B como 9S precisaram usar as suas caixas pretas para criar uma grande explosão e se sacrificarem, acordando novamente em um novo corpo no bunker. Os dois vão em direção à sala de comando, onde encontram o local completamente vazio, com as imagens que estão sendo transmitidas nas telas sendo bem diferentes da situação real que está acontecendo na Terra, mostrando que os androides saíram vitoriosos sobre as máquinas.
Os dois encontram a comandante White caída no chão e vão até ela. Ela não sabia de nada do que estava acontecendo, nem do vírus que afetou os androides, nem que as máquinas estavam vencendo. No telão, as vidas mecânicas usam a rede e o vírus para falar através da operadora 6O para a comandante, 2B e 9S, e mostram toda a verdade do que realmente estava acontecendo na Terra. É revelado que as androides do bunker ainda estavam lá e contaminadas. Elas atacam os três, mas o pod aparece do lado de fora do bunker e destrói uma parte dele, dando tempo da comandante 2B e 9S conseguirem fugir por uma rota emergencial. A comandante pergunta por que só os dois não foram contaminados, e 9S revela que foi porque ele parou de sincronizar os dados com o servidor após ter escutado um som estranho vindo de lá. Como 2B foi contaminada de forma superficial na Terra, ele teve tempo de tratá-la com uma vacina. Eles se encontram com 6O que tenta atacá-los, mas é eliminada pela própria comandante. O bunker entra em processo de autodestruição e os três precisam fugir de lá o quanto antes. Entretanto, a comandante decide não ir com eles, pois ela estava infectada pelo vírus, já que os seus dados estavam sendo sincronizados com o servidor. Ela dá sua última ordem como comandante aos últimos androides vivos da Ioha, e os dois partem de lá em direção à Terra, em suas unidades de voo, enquanto todo o bunker explode junto dos outros androides que viviam lá. O centro de comando da Ioha no espaço foi destruído. Os androides Ioha foram destruídos, os únicos sobreviventes foram 2B e 9S. Os dois voltam para a Terra e camuflam as suas unidades de voo para não serem detectados. 5 outras unidades de voo aparecem. Por um momento eles tiveram esperanças de que fossem outros aliados que conseguiram escapar, mas na verdade eram outros androides contaminados pelo vírus. Para conseguir fugir do ataque, 9S passa o comando da sua unidade de voo para 2B, que o coloca em rota de fuga automática, enquanto ela fica de isca para que ele consiga escapar. Ao perceber o plano de 2B, 9S hackeia o seu próprio pod e volta para o combate, resgatando 2B. Os androides contaminados sobem ao céu e detonam as suas caixas pretas ao mesmo tempo, gerando uma grande explosão em volta de 2B e 9S. É proibido ter emoções. Os androides Ioha não devem demonstrar sentimentos, mas ao se lembrar dos momentos em que passou com 9S, 2B revela algo bastante curioso. Eu não entendo de letras japonesas, mas a legenda aqui ficou meio sugestiva. Após a explosão, os dois caem longe um do outro, com 2B na floresta e 9S no deserto. Ela está ferida e infelizmente o seu pod detecta uma infecção viral nela. Ao seu encontro vêm várias unidades inimigas. 9S tenta ir ao encontro de 2B, mas é emboscado por inimigos gigantes e devido ao seu estado atual, um combate poderá ser fatal. Já 2B, além de ter perdido um braço na explosão, também está sofrendo pela contaminação viral, que está evoluindo e se adaptando cada vez mais, tomando controle do seu corpo. Como está agora, ela não pode mais se encontrar com 9S e procura um lugar sem androides para impedir que a infecção se espalhe. Como não existe mais o bunker, não tem mais como ela fazer um backup dos seus dados. Seguindo seu caminho até a vila de Pascal e cada vez mais doente e contaminada, 2B se lembra dos momentos felizes em que passou com seu querido Nines e se arrepende pelo seu pecado de ter precisado quebrá-lo várias e várias vezes. Ao final da ponte, androides contaminados da Ioha a aguardavam. 9S consegue hackear as unidades inimigas e as elimina, enquanto se lembra de 2B, de como ela parecia ser fria e indiferente, mas no fundo ela era gentil, e em como ele ficou feliz em trabalhar ao lado dela, mesmo sendo proibido ter emoções. 2B não estava dando conta de lutar contra as duas androides devido ao seu estado de saúde, e eis então que A2 aparece e as elimina sem maiores problemas. 2B reconhece que não tem mais salvação e tira sua venda, revelando que os seus olhos estão vermelhos, que ela está doente, que ela está contaminada pelo vírus lógico das máquinas. Antes de partir, 2B passa suas memórias para A2 através da sua espada e pede para que ela proteja o futuro por ela e continue a sua missão. 9S consegue chegar até 2B, mas a visão que ele tem é perturbadora. Ele encontra 2B com a espada de A2 atravessando seu corpo. Ela consegue olhar vagamente para 9S, demonstrando um olhar de carinho e afeto por ele, um sorriso de felicidade por ver que ele está bem, e o chamado do jeito que ele gostava de Nines, antes de cair ao chão
Bem-vinda ao gigante, Chubby. Nanias fica enfurecido e corre até Eichu, prometendo que irá matá-la com as suas próprias mãos. Ele passa a nutrir ódio de Eichu por ela ter matado Chubby, mas ela já não tinha mais salvação e Nanias não sabia que ela estava contaminada. Antes de conseguir atravessar a ponte e chegar até ela, várias estruturas saem do chão, fazendo com que ele desabe desfiladeiro abaixo. Tendo herdado as memórias de Chubby, Eichu corta o seu cabelo, fazendo com que a sua aparência lembre um pouco a aparência de Chubby e também um pouco da sua antiga aparência. Os sinais da caixa preta de Chubby desapareceram e a sua morte foi confirmada. Eichu se torna um novo alvo de observação. As suas memórias estão danificadas e estão sendo reparadas e reproduzidas. Temos uma lembrança de Eichu durante a 14ª Guerra das Máquinas, de sua primeira descida ao planeta Terra em uma missão junto de suas companheiras. Durante sua descida, as unidades inimigas dispararam lasers teleguiados na superfície em suas unidades de voo, fazendo com que a metade delas acabasse sendo eliminada antes mesmo de chegar ao solo. De 16 androides, apenas 8 sobreviveram. Como a número 1 era a líder da operação e ironicamente ela foi a primeira a ir de arrasta, o comando do esquadrão passou para a número 2. Inicialmente ela reluta, mas aceita ser a nova capitã. Ela resolve continuar a operação com as outras 7 androides restantes e leva as outras 4 que estão quase mortas junto com elas em direção ao Monte Kaala. Elas estão sem conseguir contato com o bunker e mesmo nessa situação, Eichu se encanta com a beleza da Terra e tenta não enxergar que as suas companheiras que estão carregando já estão mortas, sobrando apenas a número 2, 4, 16 e 21. Do lado de fora escutamos uma explosão e várias vidas mecânicas estão passando por perto. Ao serem atacadas, as 4 sobreviventes conseguem escapar de dentro da caverna e são encontradas pelas androides da Resistência que já lutavam contra as vidas mecânicas daquele lugar há 10 anos. Por ainda ser inocente quanto ao que está acontecendo, Eichu confia naquelas que acabou de conhecer e pede pela sua ajuda, para que juntas elas vão até o Monte Kaala desligar o servidor das máquinas. E onde está o seu apoio vindo da Lua? Perguntou Rose, apenas para confirmar que ambos os grupos foram abandonados pelo comando da humanidade. Rose é a líder do grupo da resistência daquele lugar, cujos androides eram apenas modelos sem nome, mas ela as deu um nome baseado em flores para cada uma, e assim também as deu uma identidade própria. A partir daqui vemos o que aconteceu na visão da Lily, que foi mostrada no episódio 6 da primeira temporada, só que desta vez nós vemos a história pela visão de Eichu. Isso sem contar que todas tinham medo do vírus lógico das máquinas, e Lily foi contaminada. As suas companheiras iriam sacrificá-la, mas em uma atitude altruísta, Eichu entrou na frente do tiro e fez com que ela fosse curada do vírus, graças à ajuda das suas companheiras androides, que não queriam perder mais ninguém. Os nomes baseados em flores que Rose deu para as suas companheiras as faz ter identidade própria, as faz ter uma razão para viver, as faz fazerem parte de uma família. Após ser perguntada por Rose qual é a sua razão de viver, Eichu olha para Lily e a partir deste ponto, Eichu passou a apagar vários setores da sua memória voluntariamente. Após a maioria delas ter sido morta conforme nós vimos no episódio 6, a número 2 e a número 4 se separam de Rose e Lily. As duas são emboscadas por máquinas que usaram os corpos de suas companheiras caídas para fazerem elas lutarem umas contra as outras. As máquinas contam uma verdade chocante para as androides Yoha. Após terem hackeado seus servidores, elas descobrem que o comando preparou antecipadamente batalhas imprevisíveis e situações difíceis para preparar os melhores guerreiros para a tropa Yoha. Com isso, o comando já tinha excelentes dados sobre as androides que conseguiram chegar até ali e poderia criar novos androides utilizando esses dados. Aquela situação tinha sido toda orquestrada pelo comando da humanidade para criar novos androides experimentais que superassem todas as expectativas. Sendo controladas como bonecos de marionete, as androides número 16 e 21 ainda têm as suas consciências funcionando bem e se sentem mal ao terem que atacar as suas próprias companheiras. O mesmo vale para o outro lado, que não quer atacar as suas companheiras. Rose escuta toda a conversa e se sacrifica para salvar Eichu, enquanto dá nome de flores a todas elas, fazendo com que agora, sim,
todas fossem parte da mesma família. A número 4, Amaryllis, pede para que a número 2, Freesia, cuide do resto, enquanto junta a sua caixa preta à caixa de número 16, Licores, e da número 21, Cataleia, e se sacrifica junto das outras, deixando a vontade de todas elas viva junto de A2. O servidor das máquinas no Monte Kaala foi destruído e as vidas mecânicas do local foram desativadas. A2 e Lily foram as únicas sobreviventes. Agora dá para entender por que elas parecem tão traumatizadas. A2 acorda na vila de Pascal, com as suas memórias autodestruídas reparadas. As memórias das quais ela apagou são a sua resposta para a pergunta de Rose sobre qual é o seu motivo de viver. E nisso ela responde que é proteger todo mundo, pois ela queria ficar junto de todo mundo e isso a deixava feliz. Ter perdido todas elas deixou um buraco imenso em seu coração e por isso ela apagou essas memórias, já que isso causava grande dor emocional por testemunhar a morte de todas elas, e isso serviu como meio de lidar com o trauma e continuar lutando. A2 se levanta da cama e, mesmo sentindo ódio e não confiando nas formas de vidas mecânicas, ela decide que vai poupá-los, já que eles a salvaram após um incidente com a estrutura branca que saiu do chão. E eles também não demonstraram nenhuma animosidade. O Pod 042 assegura que ela está segura na vila de Pascal, além de dizer a ela que 2B o pediu para dar assistência a A2 antes de morrer. Ela tenta ir embora da vila, mas devido a uma falha no seu filtro de óleo, A2 cai no chão, incapaz de se mover. As máquinas da vila junto de Pascal trocam o filtro de óleo de A2 para que ela fique boa e possa voltar a se mover. Mesmo tendo gostado de A2, as crianças da vila ainda tinham medo dela, e Pascal explica que para ele o medo é um sentimento mais importante, já que alguém sem medo não teme a morte, e foi isso que ele ensinou para as crianças. Desconhecendo o que é estar sozinho, já que as crianças da vila sempre tiveram companhia, A2 faz uma boa reflexão sobre que não importa quanto tempo ou quão importantes sejam as pessoas e os momentos que viveu com elas, em algum momento elas sempre vão embora, e faz total sentido. Já pensou em quantas pessoas já passaram pela sua vida e você teve bons momentos ao lado delas, mas que agora elas nem lembram mais da sua existência? Pois é. Lily chega até a vila de Pascal, se encontrando com A2 pela primeira vez desde um incidente no Monte Kaala, em que todas as suas companheiras foram mortas pelas formas de vida mecânicas. Enquanto isso, 9S acorda no acampamento da Resistência, após ter sido resgatado e curado pelos androides de manutenção e tratamento médico Devola e Popola. Ele se levanta e vai embora do local, ainda abalado pela morte de 2B. Ele se encontra com um membro da Resistência que está imitando o comportamento humano de enterrar e prestar as devidas condolências aos seus companheiros caídos, mas acaba indo embora do local, ainda de luto pela perda de 2B. Lily leva A2 para o acampamento da Resistência para que ela tenha o seu filtro de óleo devidamente reparado e diz que ela deve agradecer a Pascal por isso, já que os filtros de óleo são fabricados na vila dele. Isso choca A2, que não acredita que Lily se aliou às vidas mecânicas, mas ela responde que ainda os odeia, mas no momento seu papel como líder é mais importante do que o seu ódio. E mesmo estando em uma aparência mais selvagem, Lily diz que A2 lá no fundo ainda é a antiga número 2. E em algum lugar na cidade, ainda em choque e desespero pela morte de 2B, 9S promete que vai eliminar todas as formas de vida mecânicas e também vai se vingar de A2. 9S vai até a nova torre das máquinas que surgiu no local onde ele viu A2 matar 2B, mas ele não consegue entrar. Ele é surpreendido pela operadora 21O, que desceu à Terra como um modelo de batalha 21B. Ela está controlando as outras androides do local e mesmo estando infectada pelo vírus, ela é incapaz de atacar 9S. Pelo contrário, para evitar feri-lo, ela enfia sua própria espada nela mesma, se matando e desativando as outras androides do local, já que elas estavam conectadas à operadora. Em seus últimos momentos, ela passou os dados da torre principal para 9S. Será necessário destruir o núcleo de outras 3 torres para deixar a torre principal indefesa e assim conseguir invadi-la. Assim como o androide da Resistência falou para 9S sobre o costume humano de enterrar os mortos, 9S pensou na possibilidade de enterrar 21O, mas ele mudou de ideia, já que isso não faz sentido, nada irá trazer os mortos de volta à vida.
Ele vai até uma das torres e encontra várias vidas mecânicas paradas no centro da torre. E mesmo que elas não demonstrassem nenhuma hostilidade e estivessem implorando por suas vidas, 9S não poupou nenhum deles e eliminou até a última máquina da torre. Com isso, ele conseguiu a senha daquela torre e só faltavam outras duas agora. Enquanto isso, A2 é enviada para a vila de Pascal por Lily para cuidar das crianças e levá-las ao banheiro. A2 está cada vez mais se aproximando das vidas mecânicas e 9S está cada vez mais cego pela vingança e pelo ódio. O seu pod detecta várias vidas mecânicas hostis se aproximando da vila através da rede de pods, que estão espalhados na área ali perto. Pascal se junta a A2 e com as outras vidas mecânicas da vila para defender a sua casa dos inimigos. E bem, esse ataque ao vilarejo de Pascal é bem tenso e insano. Vamos lá, minha rabuda A2. Nossa, a bunda dela me distrai muito toda vez que eu vejo. As vidas mecânicas inimigas têm os seus olhos brilhando na coloração vermelha, enquanto as máquinas amigas têm os seus olhos amarelos. Os habitantes do vilarejo junto de A2 lutam com tudo para defender a sua casa dos inimigos. A batalha estava em um impasse, mas tudo mudou quando Pascal, com seus olhos esverdeados, apareceu com as suas novas armas e eliminou as vidas mecânicas que estavam atacando, fazendo parecer com que eles tivessem conseguido defender o vilarejo. Só que tudo muda quando um ataque aéreo com formas de vida mecânicas kamikazes caem do céu, explodindo todo o vilarejo e fazendo tudo arder em chamas, para o desespero de Pascal e a frustração de os habitantes que sobreviveram ao ataque foram mortos pelas máquinas que estavam em terra. A2 consegue fazer com que Pascal volte a si e levasse as crianças sobreviventes para o acampamento da resistência, enquanto ela ficou para lutar contra as máquinas inimigas. Ela consegue eliminar as máquinas terrestres enquanto todo o vilarejo continua queimando, mas é avisada pelo pod que uma máquina da classe Golias se aproxima rapidamente e chegará ao vilarejo em cerca de 1 hora. Para evitar que o Golias chegue até a vila, A2 corre até ele, o encontrando perto da praia. Como seu corpo já estava bastante desgastado graças ao combate anterior, será difícil para ela lutar com o Golias na sua condição atual, então ela usa o modo Berserker, uma habilidade que permite que ela fique mais veloz e cause muito mais dano ao inimigo em troca da sua própria vida para eliminar o Golias, e fica parecendo que ela está usando o Kaioken. Logo, ela precisa acabar logo com essa batalha. Infelizmente, ela acaba não conseguindo causar muito dano no Golias e é jogada para longe em muitos ângulos excelentes. O seu pod detecta a aproximação de uma outra arma Golias, que chega no local e ataca o outro Golias que estava lutando com o A2. Esse novo Golias foi encontrado desativado pelo caminho e foi controlado por Pascal, que se junta à batalha e está decidido a matar qualquer um que ameace sua vila e as crianças. Ao mesmo tempo, 9S encontra a segunda torre na área do deserto, e ao entrar nela ele hackeia uma das máquinas que estava no local. Ele tem acesso à sua biblioteca e descobre alguns segredos das máquinas, como por exemplo que a estrutura gigante que surgiu do solo, que é a torre e a sua ligação com as máquinas, além de saber que cada unidade da Yorha está equipado com uma caixa preta, e esta caixa preta foi criada reaproveitando o núcleo das vidas mecânicas, ou seja, os androides Yorha e as vidas mecânicas têm a mesma estrutura e a mesma consciência. Os androides Yorha são iguais às vidas mecânicas. 9S se recusa a acreditar no que acabou de descobrir, querendo acreditar que tudo isso foi inventado pelas máquinas. Quando ele ia destruir o núcleo daquela torre e ir para a próxima, ele sofre um hackeamento reverso, e dentro desse hackeamento reverso, ele encontra suas memórias preciosas de 2B, das quais ele precisou destruir para ter acesso à senha da segunda torre. Nesse episódio tiveram algumas mudanças em relação ao jogo, como por exemplo as crianças terem ido para o acampamento da resistência em vez das máquinas terem ido para a fábrica, ou a segunda torre ficar no deserto em vez de ficar na cidade submersa, ou até mesmo no jogo a A2 não estava na vila no momento do ataque, mas eu gostei bastante de como ficou a adaptação.
A luta na praia entre os dois Megazords continua, com Pascal demonstrando toda sua determinação e está disposto a matar para proteger a vida das crianças da vila, que são muito importantes para ele. Ele consegue eliminar a máquina Golias e o corpo de A2 não consegue mais aguentar e colapsa. O seu pod faz um reparo emergencial em A2 e ela recebe um pedido de socorro de Lily do acampamento da Resistência, onde ela diz que os seus aliados foram contaminados por um vírus e se tornaram uma espécie de zumbi, onde eles mesmos estão devorando os seus antigos companheiros androides. Tudo isso aconteceu quando eles aceitaram as crianças da vila de Pascal no seu acampamento para lhes dar abrigo. Uma das pequenas vidas mecânicas já estava contaminada por um vírus, e esse vírus, que é extremamente contagioso, infectou as outras máquinas e os androides que estavam por perto e que tiveram contato com elas, iniciando assim o fim dos membros da Resistência, cujos últimos inimigos não eram as vidas mecânicas, mas sim os seus próprios companheiros. Lily dá uma última ordem aos androides de manutenção e reparo Dévola e Popola, para que elas vão embora do acampamento, já que elas precisam fazer a manutenção nos androides feridos. Então Lily, junto de Jackass e os poucos androides da Resistência que sobreviveram, partem para o seu último combate contra os antigos aliados. Ao mesmo tempo, 9S chega até a terceira torre que flutuava no céu, a Caixa de Deus. Uma vida mecânica sai da torre e apenas para ser morta sem piedade por 9S. Após eliminá-la, a torre cai ao chão, revelando a unidade de voo de 2B com a sua última mensagem a Nines, onde ela agradece pelo tempo que passou junto com ele, pois essas memórias foram como luz para ela. Após escutar a mensagem, 9S destrói o núcleo da terceira torre e perde a consciência. A2 e Pascal chegam até o acampamento da Resistência após escutarem a última mensagem de Lily. Eles a encontram sozinha e todos os demais androides mortos. Ela conta que a origem da infecção se deu com as crianças e que todos os androides estavam contaminados, incluindo ela mesma. No passado, Rose tinha dado o nome de Freysia para A2, de um jeito que todas elas tivessem nomes de flores, e isso fez com que todas elas fizessem parte da mesma família. Antes de perder o controle sobre si mesma, Lily pede para que Freysia desse um fim nela, a última androide da Resistência, que lutou até o fim, e com um profundo pesar, A2 assim o faz, eliminando a sua última irmã, que por muitos anos ela pensou estar morta, e que por pouco tempo as duas se reencontraram, e pelas suas próprias mãos precisou ser sacrificada. Pascal vai até o local onde as crianças estavam e o que ele encontra é perturbador. Todas as crianças haviam sido devoradas. A última que estava de pé é a criança da caixa de música que estava estragada e ela tinha devorado as outras crianças. Curiosamente, essa é a mesma máquina que disse que lá atrás que ela odiava todo mundo, lá no episódio 5. A sua caixa de música havia quebrado e por isso ela sentia medo e espalhou o vírus. Como já estava contaminado pelo vírus, ele achou que se devorasse os seus amigos, eles também não iriam precisar sentir medo e todos ficariam juntos novamente como uma família. Pascal dá corda na caixa de música, se sentindo culpado por tudo o que aconteceu, por ter ensinado sobre o medo para eles, e se sacrifica com a última criança, a abraçando enquanto ela o devorava, e ele deixa todo o resto nas mãos de A2, que recebe os últimos sentimentos de Pascal e enterra sua amiga Lily com a flor de lírio, a flor da qual é o seu nome, o nome dado por Rose, que fez de todas elas uma família. Dentro da terceira torre, o pod de 9S termina de fazer a sua manutenção e o reativa. Agora todas as 3 senhas foram obtidas e ele ganhou acesso à torre principal. Só que não é apenas ele que está indo para lá, A2 também está. O que será que vai acontecer agora? Há muito tempo atrás, um gigante e um dragão caíram dos céus, e depois da sua batalha e da morte dos dois, uma doença sem cura se espalhou, fazendo com que a maioria das pessoas se transformassem em sal e morressem, enquanto outros se tornaram violentos e atacaram outras pessoas. Os sobreviventes tiveram a ideia de transportar a alma para um invólucro semelhante ao corpo humano quando a doença fosse curada, em algo chamado de Projeto Gestalt. As androides gêmeas Dévola e Popola foram criadas
criadas para monitorarem e supervisionarem o projeto Gestalt, mas algo aconteceu. As duas perderam o controle das almas que se corromperam e também dos invólucros replicantes, que desenvolveram consciência própria e com isso não foram capazes de cumprir a sua missão. Dessa forma, o projeto Gestalt fracassou e a humanidade foi extinta. Estamos falando de Drakengard e também de Nier Replicante, de onde Caim e seu dragão Angelus lutaram contra a Rainha Besta, uma manifestação dos Watchers. Quando eles caem na Terra, eles desencadeiam uma doença mortal e incurável chamada de Síndrome de Cloração Branca, que transforma as pessoas em sal ou as corrompe, e em resposta a isso, os humanos sobreviventes criaram o projeto Gestalt, onde as suas almas foram separadas dos seus corpos, tornando-se Gestalts, enquanto seus corpos tornaram-se replicantes. Mas o projeto falhou, os humanos foram extintos e o mundo se tornou habitado por androides. Assim, todos os modelos Dévola e Pópula se tornaram odiadas e perseguidas por não terem sido capazes de proteger a raça humana, os seus próprios criadores, e passaram a viver buscando a aprovação dos outros, a pedirem desculpas por qualquer coisa e sempre sentindo arrependimento pelo seu passado devido à sua programação. Já no dia presente, nós vemos que as duas gêmeas ainda carregam o peso por terem falhado em sua missão e continuam se sentindo culpadas por não terem conseguido salvar os membros da resistência. Nas ruínas da cidade, 9S chega à torre central e ao hackear a entrada ele se encontra com uma versão do passado dele mesmo que já estava morta. Essa outra versão mostra para ele várias outras versões dele no seu momento final antes da sua morte. 9S não queria enxergar a verdade, a dolorosa verdade, de que quem sempre o matava não era o inimigo, mas sim a sua amada 2B, que era uma androide do tipo executora, construída para eliminar desertores e também aqueles que sabem demais. O 9S do passado diz que o 9S do presente só chegou tão longe porque 2B morreu. Antes que pudessem continuar a sua conversa, os dois precisaram se separar. A sua versão do passado tem um corpo atravessado por uma espada, enquanto o 9S do presente é jogado para fora da torre. A porta da torre abre e várias vidas mecânicas inimigas aparecem, só que 9S estava muito fraco para lutar, e então que as gêmeas aparecem para mostrar que também sabem lutar. Elas derrotam as máquinas inimigas e fazem um tratamento de 9S, que estava bastante ferido. Após contarem a ele o que aconteceu com a resistência, que todos foram mortos e só sobrou as duas, mais uma horda aparece e uma armadilha é ativada na porta da torre, que só permite que 9S a atravesse, já que é ele quem tem as senhas. Dévola e Pópula ficam para lutar contra as máquinas e jogam 9S para dentro da torre. Elas se sacrificam para pagar pelos seus pecados do passado e querem que 9S viva uma vida sem arrependimentos. Depois disso, vemos que as duas estão gravemente feridas e que Pópula está infectada pelo vírus, afinal ele é um vírus altamente contagioso. E dentro da torre, 9S sente um profundo arrependimento. A2 chega até a torre e encontra Dévola e Pópula já com uma infecção de nível 4, sendo impossível remover o seu vírus. Pópula já havia morrido e Dévola pergunta a A2 se as duas foram úteis no final, no qual ela responde que elas sim foram muito úteis. Antes de eliminar Dévola, a porta da torre se abre e A2 entra. Dentro da torre, uma porta se abre e 9S se reencontra mais uma vez com 2B, mas não era a 2B verdadeira, eram vários modelos que se pareciam com 2B, mas não se moviam e nem agiam como ela, fazendo com que 9S fosse capaz de eliminá-las. Tem até um momento aqui que ele parece que fez um Rasengan parecido com aquele que o Minato fez no Obito. O último modelo finge agir como a verdadeira 2B, apenas para aumentar o colapso mental em 9S e para se explodir junto com ele. Ao mesmo tempo, A2 se infiltra na biblioteca e consegue hackeá-la graças à ajuda do Pod. Ela descobre que aquela torre é um canhão apontado para a humanidade na Lua, e pior ainda, ela descobre que a humanidade já foi extinta há muito tempo. Fora também que ela descobre sobre os planos do Esquadrão Yoha e sobre a sua mentira sobre que os humanos estão bem e vivendo na Lua. Após acordar da explosão, ter perdido seu braço e estar visivelmente abalado, 9S ordena ao seu Pod que instale o braço de 2B no lugar do seu braço perdido. Por ter colocado no seu corpo o braço de uma unidade infectada,
9S também se torna portador do vírus. Os observando estão as garotas vermelhas, que são a personificação das vidas mecânicas nascidas da rede, que se divertem com o sofrimento alheio. Elas aparecem tanto para 9S como para A2 e contam a verdade para eles de que tudo já havia sido planejado há muito tempo. O esquadrão de A2 não passava de peões descartáveis, enquanto o projeto Yorra também já foi todo esquematizado. Com a mentira da humanidade existir na Lua, serviu para dar sentido à luta dos androides, e de que a liberação do backdoor no bunker que contaminou e matou todos os androides também já havia sido planejado. Duas máquinas inimigas aparecem para lutar contra os androides, mas A2 consegue infectar o seu inimigo e ele luta contra a máquina que estava lutando contra 9S, se destruindo no processo. 9S e A2 se encontram. E 9S, além de estar infectado pelo vírus, também não quer ouvir a razão de se unir com A2, e os dois juntos impedirem que a torre destrua os dados restantes da humanidade. Ele culpa A2 pela morte de 2B e, completamente enfurecido, ele ordena ao seu pod que só volte a dar opinião depois que um dos dois morrer. E assim terminamos o resumo do episódio 11 de Nier Automata. Se você tiver curtido, dá o seu like. Se não tiver curtido, dá o seu like mesmo assim, porque isso ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e até mais.